Conversando com Deus, livro 3, parte 6. O que o passado tem a ver com o futuro? Quando você conhece o passado, pode conhecer melhor todas as suas possibilidades futuras. Você me perguntou como fazer sua vida melhorar. Para isso, será útil saber como chegou aonde está agora. Eu lhe falarei sobre poder e força, e a diferença entre as duas coisas, e sobre a figura de Satanás que vocês inventaram. Como e por que fizeram isso, e como chegaram à conclusão de que Deus era ele e não ela. Eu lhe falarei sobre quem realmente sou, em vez de quem vocês disseram que eu sou em suas mitologias. Eu lhe descreverei meu ser de tal forma que você desejará substituir a mitologia pela cosmologia, pela verdadeira cosmologia do universo e por seu relacionamento comigo. Eu lhe falarei sobre a vida, como funciona e por que funciona dessa forma. Este capítulo trata de tudo isso. Quando você souber dessas coisas, poderá decidir o que deseja rejeitar do que sua raça criou. Porque a terceira parte de nossa conversa, este terceiro livro, é sobre a criação de um novo mundo, uma nova realidade. Vocês, meus filhos, viveram muito tempo presos às suas próprias tramas. É hora de se libertarem. Aprisionaram suas 5 emoções naturais, reprimindo-as e transformando-as em emoções muito antinaturais, que trouxeram para seu mundo infelicidade, morte e destruição. Há séculos, o modelo de comportamento em seu planeta é: não se entregue às suas emoções. Se está sentindo pesar, reprima-o. Se está sentindo raiva, sufoque-a. Se está sentindo inveja, envergonhe-se dela. Se está sentindo medo, vença-o. Se está sentindo amor, controle-o. Limite-o. Fuja dele. Faça tudo o que puder para não expressá-lo plenamente nesse momento. É hora de vocês se libertarem. Na verdade, vocês aprisionaram seus eus sagrados. E é hora de libertá-los. Estou começando a ficar animado com isso. Como começamos? E por onde? Em nosso breve estudo de como as coisas chegaram a esse ponto, vamos voltar ao tempo em que a sociedade se reorganizou. Foi quando o ser humano se tornou a espécie dominante e decidiu que era inadequado exprimir suas emoções, ou, em alguns casos, até mesmo tê-las. O que o senhor quer dizer com quando a sociedade se reorganizou? Do que estamos falando? Em uma fase anterior de sua história, vocês viviam em uma sociedade matriarcal. Então houve uma mudança e surgiu o patriarcado. Quando vocês fizeram essa mudança, deixaram de expressar suas emoções, rotularam isso como fraqueza. Foi nessa época que os homens inventaram o demônio e o Deus masculino. Os homens inventaram o demônio? Sim, Satanás foi basicamente uma invenção masculina. Toda a sociedade acabou aceitando-a, mas o controle das emoções e a invenção de um ser maligno foram parte de uma revolta masculina contra o período matriarcal, em que as mulheres governavam tudo de acordo com suas emoções. Elas ocupavam todos os cargos governamentais, todas as posições de poder religiosas e de influência nas áreas comerciais, científicas, acadêmicas e curativas. Que poder os homens tinham? Nenhum. Eles precisavam justificar sua existência, porque tinham muito pouca importância além de sua capacidade de fertilizar óvulos femininos e carregar objetos pesados. Eram muito parecidos com formigas e abelhas operárias. Faziam trabalho físico pesado e geravam e protegiam seus filhos. Foram necessários séculos para eles encontrarem e criarem um lugar mais importante para si mesmos em sua sociedade, para ao menos ser-lhes permitido participar das decisões de seu clã, terem o direito de opinar sobre as decisões de sua comunidade ou votá-las. As mulheres não os consideravam suficientemente inteligentes para isso. Nossa! É difícil imaginar que uma sociedade proibiria toda uma classe de pessoas de até mesmo votar, baseada simplesmente em seu sexo.
Eu aprecio seu senso de humor, realmente aprecio. Posso continuar? Sim, de fato. Passaram-se séculos antes de os homens poderem pensar em ocupar as posições de liderança para as quais, finalmente, tinham a chance de votar. Outras posições de influência e poder dentro de sua cultura lhes eram igualmente negadas. Quando os homens finalmente passaram a ocupar posições de liderança na sociedade, quando tiveram outro papel nela além de procriadores e possíveis escravos, não viraram a mesa, mas sempre respeitaram as mulheres e lhes permitiram ter o poder e a influência que todos os seres humanos merecem, não importa o seu sexo. Estou percebendo o seu senso de humor de novo. Ah, me desculpe, estou no planeta errado? Vamos voltar à nossa narrativa. Mas antes de falarmos sobre a invenção do demônio, vamos falar um pouco sobre o poder, porque é claro que foi ele que levou à invenção de Satanás. Agora o senhor vai dizer que os homens têm todo o poder na sociedade atual, certo? Vou me adiantar e dizer-lhe por que acho que isso aconteceu. O senhor disse que, no período matriarcal, os homens eram muito parecidos com abelhas operárias que servem a abelha rainha, que faziam um serviço físico pesado e geravam e protegiam seus filhos. E eu tive vontade de observar. Então, o que mudou? É isso que eles fazem hoje em dia. E aposto que muitos homens provavelmente diriam que as coisas não mudaram muito, exceto pelo fato de que eles começaram a se beneficiar, representando seu papel ingrato. Tem mais poder. Na verdade, a maior parte do poder. Sim, a maior parte do poder. Mas a ironia que vejo aqui é que os dois sexos acham que estão realizando as tarefas ingratas, enquanto o sexo oposto fica com toda a parte boa. Os homens se ressentem das mulheres que tentam recuperar um pouco do seu poder porque dizem que não poderão fazer tudo o que fazem pela cultura se não tiverem ao menos o poder necessário para isso. As mulheres se ressentem dos homens de terem todo o poder, dizendo que não poderão fazer o que fazem pela cultura e ainda assim continuar sem poder. Você analisou tudo corretamente. E tanto os homens como as mulheres estão condenados a repetir seus próprios erros em um ciclo interminável de sofrimento autoimposto, até que um ou outro lado entenda que a vida não diz respeito ao poder, mas à força. E enquanto ambos não entenderem que a vida não diz respeito à separação, mas à união, porque é na união que a força interior existe e na separação que se dissipa, fazendo a pessoa se sentir fraca e impotente e, portanto, lutar pelo poder. Eu lhe digo para acabarem com as desavenças entre vocês e a ilusão de separação e reencontrarão a fonte de sua força interior. É nela que está o verdadeiro poder. O poder de fazer qualquer coisa, de ser e ter tudo. Porque o poder de criar deriva da força interior que é produzida através da união. E isso é verdadeiro no que diz respeito ao relacionamento entre você e seu Deus, como também ao relacionamento entre você e seus semelhantes. Pare de pensar em si mesmo isoladamente, e todo o verdadeiro poder que surge da força interior da união será seu como uma sociedade, como um todo, e um indivíduo parte desse todo, para exercer como desejar. Contudo, lembre-se de que o poder vem da força interior. A força interior não vem do poder em estado bruto. Meio mundo pensa o contrário. O poder sem força interior é uma ilusão. A força interior sem união é uma mentira que não tem servido à sua consciência de raça, porque vocês acham que a força interior vem da individualidade e separação. E isso simplesmente não é verdade. A separação de Deus e uns dos outros é a causa de todas as suas disfunções e todos os seus sofrimentos. Ainda assim, a separação continua a usar a máscara da força, de sua política e economia, e até mesmo suas religiões perpetuaram essa mentira. Essa mentira é a origem de todas as guerras e lutas de classes que levam às guerras, de toda a animosidade entre raças e sexos e de todas as lutas por poder que levam à animosidade, de todas as provações pessoais e lutas internas que levam às provações. Ainda assim vocês a aceitam. Não importa se veem a que os levou, mesmo se os levou à sua própria destruição. Agora eu lhe digo,
Conheça a verdade e ela o libertará. Não existe separação uns dos outros, de Deus e de nada que existe. Eu repetirei muitas vezes essa verdade nestas páginas. Farei essa observação repetidamente. Haja como se você não fosse separado de nada e de ninguém e terá um futuro melhor. Esse é o maior segredo de todos os tempos. A resposta que o homem procura há milênios, a solução que buscou, a revelação que pediu em suas preces. Haja como se você não fosse separado de nada e de ninguém e terá um futuro melhor. Entenda que isso diz respeito a partilhar o poder, não a ter poder sobre algo ou alguém.